Buenas, pessoas concurseiras e estudiosas. Vai fazer o concurso para a Universidade Federal de Santa Maria? Então te liga aqui na resolução destas questões que o professor está trazendo para vocês. São questões do ano de 2015, 2016, 2017 e 2021. Questões elaboradas pela própria universidade. Essa é um concurso, né? Que a banca é a própria universidade. Então a gente precisa conhecer um pouquinho que os outros professores, que são professores universitários do próprio departamento de matemática, possivelmente, elaboraram essas provas. Ok? Então existe uma equipe lá que elabora as provas dos concursos. Então a gente precisa conhecer um pouquinho a banca. Então nós vamos conhecer, ter uma ideia do que é a banca, a gente não pode cravar, vai cair isso, vai cair aquilo outro, mas a gente tem uma ideia do que a banca vai cobrar, ok? E se tu ainda não é inscrito no canal do professor, te inscreve, clica ali no sininho para receber as notificações, ou não clica no sininho se tu não quer notificação no teu celular, mas te inscreve, é muito importante aqui para o professor a tua inscrição aqui no canal. Deixa o certinho, o joinha ali que gostou do vídeo e coloca um comentário. Professor, podia resolver de tal jeito, podia resolver de outro. Tem 1001 formas de resolver cálculos de matemática. Resolve daquela maneira que é melhor para ti. O professor está trazendo aqui os cálculos, a resolução, de uma maneira bem didática, detalhada, repetitiva muitas vezes, mas é para o aluno entender. Entendeu como é que faz, entendeu como é que funciona o mecanismo? Vai para o abraço, resolve, gabarita, é isso que nos importa, beleza? Então compartilha aí o vídeo pode compartilhar com teus amigos, com teus colegas, compartilha o canal do professor, dá uma demão aqui para o professor, certo? E no mais, pessoal, olhando aqui para a minha mesa, para a resolução, eu acho que é... tem mais uma coisa, estava esquecendo, olha só. As questões terá lá no canal do Telegram do professor, terão as questões em PDF, se tu quiser estudar para a prova, com as questões que o professor colocou, resolveu aqui, quiser resolver, tu fazer as questões, resolver as tuas questões, tu pode baixar elas que estão lá no Telegram. E ainda com exclusividade, o professor vai resolver uma questão para o pessoal que está inscrito lá no canal do Telegram. Então clica aqui embaixo, no link da descrição do vídeo, no link do canal do Telegram e te inscreve lá também, dá essa demão para o professor. Beleza? Vamos lá então, resolução de questões da Universidade Federal de Santa Maria. Melhor universidade do Brasil. Amo essa universidade, eu me formei lá. E ao contrário do que dizem por aí, é uma universidade muito top. Vocês vão gostar muito de trabalhar lá. Beleza? Vamos lá então, resolução de questões Universidade Federal de Santa Maria. Dando seguimento à nossa videoaula, nossa live action de hoje, então vamos aqui à nossa primeira questão. E é uma questão de um concurso da Universidade Assistente Administrativo de 2016. Observa o seguinte, vamos lá, vamos fazer a leitura. Nos Jogos Olímpicos de Londres de 2012, foram distribuídas 962 medalhas no total, sendo 302 medalhas de ouro. 302 medalhas de ouro, beleza. Eu gosto de já ir destacando dados. Então aqui, que a gente tem um total de 962 medalhas, certo? E foram distribuídas medalhas de ouro, no total de 302. Considere que os países A e B obtiveram 1,44 avos e 1,33 avos do total de medalhas de prata e bronze, tá? É prata e bronze. Eu tive uma certa dificuldade para entender essa questão, porque num primeiro momento eu achei que eram 144 medalhas de prata, 1,44 avos medalha de prata, 1,33 avos medalha de bronze. Mas depois eu vi que o valor é de prata e bronze, né? O professor de raciocínio lógico deu uma bugada no início da questão.
distribuídas nesta edição dos Jogos Olímpicos, respectivamente. Então, o país A recebeu 1,44 avos das medalhas de prata e bronze, e o país B, 1,33 avos. Além disso, os países A e B obtiveram um total de 28 medalhas cada um. Então, olha só. O que a gente tem que... Conta a gente vai fazer aqui? Como é que a gente vai começar essa questão, tá? Primeiramente, ó, nós temos um total de 962 medalhas, sendo que de ouro foram 302. Se a conta está sendo feita em função de prata e bronze, então, se nós fizermos a subtração desses valores, nós vamos ter aqui, ó, prata e bronze, certo? Então, 2 menos 2, 0, 6 menos 0, 6, 9 menos 3, 6. Então, prata e bronze foram 660 medalhas, ok? Então, vamos fazer os cálculos agora. Vamos fazer alguns cálculos agora. Ó. O que a gente tem aqui? Ó? Tem aqui as afirmações, né? Perguntando quantas medalhas de ouro teve o país A, quantas medalhas de ouro teve o país B, e se o país B teve mais medalhas de prata e bronze que o país A. Então, essas são as afirmações que são feitas. Então, a gente vai ter que fazer o cálculo, a gente vai fazer os nossos cálculos em função de quê? Das quantidade de medalhas de prata e bronze, ok? Então, vamos lá. O país A, tá? Ele obteve, ó, 1,44 avos, tá? Das medalhas de prata e bronze, ok? Só que ele ganhou no total, tá? No total, ele ganhou, ó, 28 medalhas, certo? Então, 1,44 avos da quantidade de medalhas de prata e bronze. Observa que a gente tem que calcular quanto é 1,44 avos de 660. Como é que a gente faz esse tipo de operação, tá? Então, ó, 1 vezes 660, 660. O 660 não tem denominador, é 1. Então, faz 44 vezes 1, que dá 44. Tá, professor, mas explica uma coisa, por que tu multiplicou? Porque é o seguinte, ó, pessoal, para a matemática, a preposição de, tá, ela indica multiplicação, tá? A preposição de, ela indica multiplicação. Então, quando tu tem que calcular a fração de um inteiro, tá, tu vai multiplicar essa fração pelo inteiro, ok? Geralmente se faz o quê, ó? O numerador vezes o inteiro, então 1 vezes 660 dá 660, sobre o denominador da fração, porque aqui é 1 geralmente, né? O inteiro denominador do inteiro é 1, então vai ficar 660 sobre 44. Então, o que está fazendo, o que está pedindo aqui? Está pedindo primeiramente o cálculo da fração de um inteiro, ok? 660 sobre 44. Olha só, 6644. Quando repete algarismos, eu posso simplificar por 11. Ó. 66 dividido por 11 dá 6. Esse zero aqui, coloca aqui no resultado. Ó. Perceba o seguinte, ó. Eu dividi 66 por 11. 66 por 11 dá 6. Como é 660, então o zerinho do 660 eu coloco no resultado. 44 eu também posso simplificar por 11, né? A gente só pode simplificar uma fração se for o numerador e o denominador, que é simplificado. Então, 44 por 11 vai dar 4. E aí, 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, minha gente, olha só, agora a gente vai fazer aqui, ó, o país A. Quantas medalhas o país A ganhou de ouro? Ele ganhou um total de 28. Mas 15 dessas 28 medalhas são prata e bronze. Então, 28 menos 15. Certo? 28 menos 15 resulta 13.
Então, o país A ganhou 13 medalhas de ouro, certo? E aí, prata e bronze, tá? Vou colocar assim, foram 15, beleza? Então, até aqui, tranquilo, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu calculei quanto é 1,44 de 660. Ah, mas por quê? Porque 660 é a quantidade de medalhas de prata e de bronze. Da onde saiu o 660? O 660 ele saiu daqui, ó. O total de medalhas distribuídas, tá, foram 962. De medalhas de ouro foram 302. Então, se eu subtrair o total menos 302, vai dar 660 medalhas, que são prata e bronze. Ok? Na sequência, o professor calculou qual é a fração que o país A ganhou, do 1,44 de medalha de bronze. Como ele ganhou um total de 28 medalhas, ó, o país A, ele ganhou um total de 28 medalhas, ok? Então, se eu calculei que 1,44 da quantidade de medalhas de prata e bronze, que é 660, resultou 15. Eu pego esse total 28, menos 15 vai dar 13. Esse 13 é o quê? As medalhas de ouro que o país A ganhou. Ele ganhou 13 medalhas de ouro e de prata e bronze ele ganhou 15. Na sequência, vamos calcular quantas medalhas de prata e bronze, tá? O país B teve, ó. O país B, certo? Ele obteve, ó, olha aqui, ó, 1,33 do total de medalhas de prata e bronze. Então, nós vamos pegar e calcular quanto é 1,33 de 660, ok? De novo, ó, fração de um inteiro, multiplica, a preposição de indica multiplicação. Então, tu vai fazer 1 vezes 660, que dá 660. 33, ó, vezes o denominador 1, porque multiplicação de frações é em linha. 33 vezes 1 dá 33. 660 dividido por 33 dá 20, ok? Então, o país B, tá? Ele ganhou um total de 20 medalhas de bronze e prata e bronze, ok? Ele tinha ganhado um total de 28. Portanto, ó, para eu saber quantas medalhas de ouro ele ganhou, eu vou fazer 28 menos 20, que vai dar 8. Então, o país B ganhou 8 medalhas de ouro. E aí, prata e bronze foram 20. Beleza? Agora, ó, a gente sabe. A gente está sabendo aqui, ó, quantas medalhas de ouro o país A ganhou. Quantas medalhas de prata e bronze o país A ganhou, ok? O país B, ó, ele ganhou 8 medalhas de ouro e 20 medalhas de prata e bronze. Vamos lá, ó. Vamos analisar as afirmações, ó. O país A obteve 15 medalhas de ouro? Não, ó, o país A, ele obteve 13. Então, a afirmação 1 está errada. Vamos colocar aqui, ó, não. O país B obteve 8 medalhas de ouro. Ó. O país B, ó, 8 medalhas de ouro. Beleza, tá certo. O país B obteve mais medalhas de prata e bronze que o país A? Ó, o país B foram 20 medalhas de prata e bronze. O país A, 15. Então, realmente, ó, o país B obteve mais medalhas de prata e bronze que o país A. Então, a alternativa correta é aquela que fala que apenas a 2 e a 3 estão corretas. No caso, a alternativa D, de Dinamarca. Ok, pessoal? Então, o que a banca da universidade cobrou? Eu gosto muito sempre de falar isso nos meus vídeos para os meus alunos. O que a banca da universidade cobrou aqui?
ela cobrou números inteiros, tá? Quando a gente tem, números racionais, tá? Quando a gente tem frações, tá? Ela não é número inteiro. Quando a gente tem cálculos envolvendo frações, a gente está utilizando números racionais. Mais especificamente, a banca pediu, né, o cálculo da fração de um inteiro. Ok? Como é que a gente faz o cálculo da fração de um inteiro? Multiplicando a fração pelo inteiro. E aí vai fazendo as simplificações e vai obter quanto que é a fração desse inteiro, certo? Geralmente aqui, ó, no final é o número inteiro, tá? Geralmente, ok? Então, a banca cobrou o conjunto dos números racionais, cálculo de frações e mais, claro, né, as operações simples, aqui com números naturais, e mais a fração de um inteiro, cálculo da fração de um inteiro, beleza? Então, vamos para a segunda questão do nosso vídeo. Bem, a segunda questão aqui do vídeo de hoje, né? Antes da gente continuar, se tu ainda não é inscrito aqui no canal do professor, te convido a te inscrever, deixa o teu curtir aqui, o teu like aqui, faz um comentário aqui, pede alguma questão para o professor resolver que a gente vai dar uma demão aí. Beleza? Vamos lá, questão de número 2 do nosso vídeo, uma questão de 2016. Deixa eu ver aqui. Também é de 2016 aqui. Que nem a primeira é de 2016, né? Vamos lá então. Um grupo de amigos irá assistir a competições nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Cada um dos integrantes do grupo poderá assistir a apenas uma competição. Se um terço decidiu assistir futebol, 4/9 decidiu assistir vôlei e 4 pessoas do grupo ainda não decidiram a que competição irão assistir, quantas pessoas há nesse grupo? Então, olha só, 1/3 decidiu assistir futebol, 4/9 decidiu assistir vôlei e 4 pessoas, tá? Não decidiram ainda, não sabem o que vão assistir. E aí, professor, o que a banca tá pedindo aí? A banca, pessoal, ela tá pedindo, ó, quantas pessoas há nesse grupo. Tá, beleza, isso aí é óbvio, professor, é isso mesmo. Eu acabei de fazer uma anarquia com a minha caneta, pessoal, só um pouquinho. Bem, dando sequência aqui depois da minha anarquia, vamos lá. Então, ó, o que a banca tá pedindo? Quantas pessoas tem nesse grupo? Mas tu não sabe quantas pessoas são. Beleza, não sei. Então, eu quero calcular um valor desconhecido. Então, toda vez que a gente vai calcular um valor desconhecido, tá? A princípio, tu tá usando o quê? Equação, tá? Nós vamos utilizar uma equação do primeiro grau para resolver calcular esse valor desconhecido. Então, nós vamos transformar esse problema aqui numa equação. Então, olha só. Quantas pessoas há nesse grupo? Então, o número de pessoas, tá? Eu vou representar por x. Clássico, né? Número de pessoas representa por x. Isso é uma coisa um pouco clássica. Então, olha só. 1/3 dessas pessoas assistiu futebol. Então, aqui, ó. Futebol foi 1/3 do grupo. Mas o grupo tem quantas pessoas? X. Então, é 1/3 de x, ó. Tá? Aí começa a clarear um pouquinho a coisa. Como eu não sei quantas pessoas são, eu vou chamar de x. Que eu vou calcular agora? O número de pessoas que assistiram cada uma das modalidades esportivas. Mas esse número de pessoas eu calculo em função do x, que é o total. Então, a futebol é 1/3 do grupo. O grupo tem x, então é 1/3 de x. Vôlei, 4/9, ó. Então, aqui, ó. Vôlei, tá? 4/9 do x, ok? Então, 4/9 de x, que é a quantidade. E aqui, ó, 4 pessoas não decidiram nada, né? Então, não decidiram, são 4 pessoas, ok? Então, a característica desse tipo de questão é o seguinte, ela te pede o valor total, tá? Esse x aqui, ó, ele indica o valor total, ó. A questão te pede o valor total. E te dá informações em função desse valor total,
que é o caso, ó. Futebol, 1/3 do total, que é X. Vôlei, 4/9 do total. E a banca sempre vai ter que te dar um número inteiro, tá? A banca sempre vai ter que te dar aqui, ó, é uma característica da questão, um número inteiro, que não é em função de X. Porque tu tem que ter X igual a alguma coisa. Se tudo é em função de X, tu não tem como tu eliminar o X, tá? Então, sempre vai ter um número inteiro sem o X. Então, agora vamos montar a equação, ó. O número total de pessoas é X, ok? X é igual, ó, as pessoas que escolheram futebol, então, 1/3 de X, mais as pessoas que escolheram vôlei, 4/9 de X, mais essas 4 pessoas aqui, ok? Então, ó, o grupo é formado pelas pessoas que escolheram, ó, futebol, mais as pessoas que escolheram vôlei, mais as pessoas que não escolheram nada ainda, certo? Então, futebol, 1/3 de quem? De X. Vôlei, 4/9 de quem? De X. Nada, que não decidiram ainda, 4, certo? Tudo isso somado dá o total, que a gente chama de X. E agora é resolver essa equação, ó. Temos denominador, vamos calcular o denominador, o MMC, tá? Dessas frações. Como aqui 3 e 9, ó, 9 dá para dividir por 3, certo? Então, 9 dá para dividir por 3, o denominador é 9, certo? O denominador dessa fração vai ser 9, porque 9 dá para dividir por 3. Sempre que dá para dividir o maior pelo menor, o maior é o denominador. E agora, ó, aqui, pessoal, lembra o seguinte, ó, se não tem denominador, esse denominador é 1. Tem várias maneiras de fazer esse cálculo. Por exemplo, assim, ó, 9 dividido por 1 dá 9, vezes x, 9x. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 1 dá 3. 3, o quê? X, ó. Mais 9 dividido por 9, 1 vezes 4, 4x. Mais, aqui vamos emendar, né? 9 dividido por 1, 9 vezes 4, 36. Beleza. Calculei o MMC dos dois lados, agora posso eliminar o denominador. E aí eu vou ficar com a equação, ó, 9x igual 3x mais 4x, 7x, mais 36. Ficamos com a equação do primeiro grau, simples, né? Como é que o professor ensina a resolver aqui no canal? Olha só, se eu tenho aqui, ó, o primeiro membro tem que ter só termos com letra, segundo membro, termos sem letra. No caso, 7x é um termo com letra, então ele tem que sair do segundo membro. Então, eu vou fazer menos 7x no segundo membro. E aí eu faço menos 7x no primeiro, tá bem? Aqui, ó, passo o traço. Por que eu fiz dos dois lados? Ó, nós temos aqui no meio a igualdade. Então, eu diminuo 7x no segundo membro e diminuo 7x no primeiro membro. 9x menos 7x, 2x, igual. 7x menos 7x vai dar 0. 36 mais nada vai dar 36. O 2 está multiplicando o x. Então, eu divido os dois lados por 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1. 1x igual. 36 dividido por 2, 18. Portanto, a quantidade de pessoas nesse grupo é 18. Alternativa C de Canadá. Beleza, pessoal? Então, a questão aqui, ó, é uma questão envolvendo equação do primeiro grau, tá bom? Característica dessa equação, eles vão pedir o total de pessoas e te dão algumas informações em função do total. E te dão uma informação que que é um número inteiro, que não está relacionado diretamente com o x, com o valor desconhecido, tá? E aí, esse total aqui de pessoas é a soma das informações que te deram, ó. Eles deram aqui, ó, o número de pessoas que vão assistir futebol, vôlei
e nada, que não decidiram ainda, tá? Se eu somar esse número de pessoas, vai dar quem? O meu total. Então, aí eu monto a equação como está montada aqui, ok? Beleza, minha gente? Essa aqui, ó, eu dei uma resolvida em algumas provas, é uma questão que cai meio seguido, então, possível questão, beleza? Vamos à terceira questão do nosso vídeo. A terceira questão é uma questão do concurso de 2017. E eu, particularmente, achei uma questão um tanto enrolada, tá? Assim, de início eu achei difícil de interpretar. Então, olha só. Então, a banca, às vezes, tem dá uma noiada, assim, né? Dá uma dificultada na interpretação. Então, olha aqui, ó. Em 2013, foram registrados 720 assassinatos de mulheres que foram cometidos por seus parceiros ou ex-parceiros. Esse número representa, ó, 3/10 do total de assassinato de mulheres cometido por familiares, o qual, por sua vez, representa, ó, 1/6 dos assassinatos de mulheres que foram registrados nesse ano. Vejam só como é um emaranhado essas informações. Qual foi o número total de assassinatos de mulheres registrados em 2013? Então, olha só, tá? Então, qual foi o total de assassinatos de mulheres registrados em 2013? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos começar a destacar esses dados aqui, ó. Então, assim, ó, os registros, tá? Os registros de assassinatos, certo? Foram 720. Desses 720, tá? Eles equivalem, ó, a 3/10 do total de cometidos por familiares. Então, é 3/10 do total, tá? Total, certo? Só que o seguinte, ó, esse valor, ele equivale a 1/2, tá? Do total de quê? Dos assassinatos de parceiros e não parceiros, tá? E ex-parceiros, beleza? Então, 720 assassinatos equivale a 1/3 do total de assassinatos cometidos por familiares, tá? Que por sua vez equivale a 1/2 do total de registros do ano, ok? Só que é o seguinte, ó, esse é o total de registros. Tem os assassinatos registrados e tem os assassinatos não registrados, tá? Qual foi o número de não registrados? Olha só, 3/10 é o total dos registrados, ok? Vamos supor que o total de assassinatos registrados, o total de assassinatos, tá? Esses aqui, ó, são os registrados, certo? Que o total dos registrados fosse 10/10. Para eu chegar a esse 10/10, eu tenho que somar o 3/10 com 7/10, ó. 3 mais 7 dá 10, ok? Mas esse 7/10 aqui, ó, são os não registrados, certo? Desse total de assassinatos por parceiros, tá? Total de assassinatos por parceiros, tá? 3/10 foram registrados e 7/10, ó, não foi registrados, tá? 7/10 não foi registrado do total de assassinatos por parceiros, tá? Então aqui, ó, isso daqui se refere aos assassinatos por parceiros, tá bom? Entendido, pessoal? Então, olha só, a questão ela é muito confusa, assim, mas eu tô tentando clarear a coisa para vocês, ó. Registrados foram 720, que equivale a 3/10 do total de assassinatos registrados por
cometidos por parceiros, mas esse total aqui de 3/10 é dos registrados. Dos assassinatos cometidos por parceiros, ó, 3/10 não foi registrado, ok? Esse que é o pulo do gato aqui na expressão, ó, tá? Então, por que que o professor... Da onde é que o professor tirou isso aqui, ó? Ó, 720 assassinatos de mulheres foram cometidos por seus parceiros ou ex-parceiros. Esse número representa 3/10 de assassinatos de mulheres cometidas por familiares. O qual, por sua vez, ou seja, o assassinato de mulheres cometidos por familiares, representa 1/2 dos assassinatos de mulheres que foram registrados no ano. Tá? Isso que é um detalhe sórdido da questão, ó. Esse 1/2 aqui, ó, ele se refere ao assassinato de mulheres por parceiros, tá? Então, metade dos assassinatos de mulheres em 2013 foi cometido por parceiros. A outra metade foi por outro tipo de pessoa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora, ó? A quantidade de assassinatos de mulheres, tá? Quantidade de assassinatos de mulheres, nós vamos chamar de X. Ok? Então, assassinatos de mulheres, vamos chamar de X. Certo? E aí, vamos para a calculeira agora. A quantidade de assassinatos é X. E ela se dá, ó. 1/2, a metade, foi registrado por parceiros, foram cometidos por familiares. A outra metade por qualquer outra pessoa. Então, ó. 1/2 de X são pelos não familiares, mais 1/2 de X é pelos familiares, ó. Então, aqui, pessoal, o professor vai colocar, ó, esse valor aqui, ó, 1/2, tá? São pelos familiares. Esse 1/2 aqui, ó, pelos não familiares, ok? Então, vamos lá, ó. X é igual 1/2 de X é pelos familiares. Então, vou colocar aqui, ó, X sobre 2. 1 vezes X é X. Mais, aqui é que a coisa fica judiada, ó. Aqui que dá uma judiada no negócio. Por quê? Mas a gente vai resolver, ó. 3/10 é igual a 720. Então, 720 assassinatos foram por familiares. Mais o quê? Ó, 7/10 não foram registrados, mas esses 7/10 que não foram registrados e que foram cometidos por familiares são 7/10 de 1/2 de X. Ah, pois é. Como disse a minha sogra, é mesmo, ó, 7/10, ó, aqui que complicou um pouquinho, ó. 7/10 dos assassinatos não foram registrados, mas 7/10 de quanto? 7/10 dessa metade aqui, ó. Então, 7/10 de 1/2 de X. Entendeu? Me entenderam? Vocês conseguem me entender aqui, ó? Que, olha só, esse 720 aqui, ó, equivale a quê? Aquele 3/10 lá, ó. Tá? E esse 3/10 foi registrado. Esses 7/10 de 1/2 de X são os não registrados. São os assassinatos cometidos por parentes, por familiares, não registrados. Então, são 7/10 de X. A preposição de em matemática indica multiplicação. Então, vamos multiplicar aqui, ó. Ok? Então, vamos lá, ó. Olha só, vai ficar X... Deixa eu ver se... aqui já tá... Aqui eu vou ter que subir, ó. X igual a X sobre 2 mais 720 mais, ó, 7 vezes 1, 7. 10 vezes 2, 20. X. Ok? Vezes X. Entendido? Então, vocês conseguiram me entender? Vocês conseguem me entender aí, ó? Que
metade dos assassinatos, olha aqui, ó, metade são por não familiares, então é 1/2 de x. A outra metade, ó, é por familiares. Dessa metade, 720, que equivale a 3/10, foi registrado, ó, foi registrado, tá? 720 desse 1/2 aqui foi registrado. Se 720 equivale a 3/10, 7/10, tá? Não foi registrado, mas é 7/10 de 1/2 de x, da metade dessa metade não foi registrado. Como eu não sei o total, eu tenho que colocar o x aqui, tá? Então é 7/10 da metade dos assassinatos, que no caso são os assassinatos cometidos por familiares. Então agora vamos às contas, ó. Então aqui nós temos x igual a x sobre 2 mais 720 mais 7/20 de x. Então, primeira coisa, vamos fazer o novo denominador, o MMC. 20 dividido por 2 é 10, então se dá para dividir o maior denominador pelo menor, o maior é o mínimo múltiplo comum. Vamos lá, ó. 20, lembrai-vos, meus queridos concurseiros e concurseiras, aqui, ó, denominador 1, denominador 1, tá? Na questão anterior, aqui, ó, o professor ensinou 9 dividido por 1 vezes o x. Agora também vou dar outra possibilidade de cálculo. Qual é essa outra possibilidade de cálculo que o professor vai dar para vocês? É o seguinte, ó. Pensa aqui comigo. Vamos pensar aqui comigo, olha só. O denominador é 1, passa para 20. 1 vezes quanto dá 20? 1 vezes 20, ok? Se eu multiplico o denominador por 20 para dar 20, eu tenho que multiplicar o numerador também, ó. Então, 20 vezes x vai dar 20x, certo? Igual, aqui, ó, x sobre 2, passa o denominador de 2 para 20. 2 vezes quanto dá 20? 2 vezes 10. Então, eu vou multiplicar o x por 10, que vai dar 10x. Mais 720 sobre 1, ó. 1 vezes quanto dá 20? 20. Então, eu faço 720 vezes 20. 720 vezes 20 vai dar 14.400. Mais, aqui, ó. 20 vezes quanto dá 20? 20 vezes 1. Então, eu multiplico 7x por 1, que vai dar 7x. Ok? Então, ficou aqui, ó. Deixa eu terminar o traço aqui. Então, ficou 20x sobre 20 igual a 10x mais 1.400 mais 7x sobre 20. Cancela os denominadores. Já fiz o MMC, posso cancelar os denominadores. E aí vai ficar a equação, ó. 20x igual 10x mais 7x dá 14x mais 14.400, ok? Agora, o professor vai continuar aqui, ó, o papelzinho aqui debaixo, ó. Agora, ó, como é que eu resolvo essa equação aqui? O professor aqui no canal ensina o seguinte, ó. Segundo membro, somente quem tem letra. Então, eu tenho 14x no segundo membro. Eu vou fazer menos 14x. No segundo, como é uma igualdade, faço menos 14x no primeiro. Ok? Passa o traço. E aí, ó. 20x menos 14x, subir aqui. 20x menos 14x vai dar 6x. Igual 14x menos 14x, 0. Igual a 14.400. Ok? E agora, professor? O que houve aqui? Não é 14. Barbaridade. Olha só, o professor deu uma rateada aqui, ó. Não é 14, minha gente. Vou usar uma caneta vermelha. Por quê? Aqui, ó, é 7, ó. 10x mais 7x dá 17x. Então, aqui eu faço menos 17, menos 17. O professor também erra. Faz parte, ó. Então, aqui, ó. 20x menos 17x vai dar 3x, ó. 3x.
igual a 1.440. Tá? Recapitulando, então, a rateada do professor aqui, ó. Olha só. 10x mais 7x dá 17x. É que eu olhei pro 14 ali, ó, do 14.400. Então, 20x igual a 17x é mais 14.400. Como eu tá somando aqui 14x no segundo membro, eu faço menos 17x no segundo, menos 17x aqui, ó, no primeiro. Aqui 1. Então, fica, ó, a 17 menos 17, 0, tá? 20x menos 17x, 3x. Tá multiplicando o x por 3, divido os dois lados por 3. E aí, o que vai acontecer? 3 dividido por 3 dá 1, x. 14.400 dividido por 3 vai dar 4.800. Portanto, minha gente, quantos assassinatos de mulheres aconteceram? 4.800 em 2013. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Particularmente, pessoal, eu achei uma questão muito difícil, tá? Eu achei ela muito difícil. Obviamente, né, bem elaborada, tá? Obviamente que ela é bem elaborada. Porém, contudo, entretanto, todavia, muito difícil. Por quê? Porque de primeira, assim, ó, o que tu tinha que perceber aqui? Tu tinha que perceber que tinha que 3/10, tá? Era do total de assassinatos cometidos por familiares registrados. E os 7/10, tu tinha que ter dar conta desses 7/10, que é os não registrados, tá? Mas é 7/10 de quê? De 1 meio de x, da metade dos assassinatos, ok? Então, da metade dos assassinatos cometidos por familiares, 720 foram registrados. A outra parte, que é 7/10, não foi registrado. Por isso que é 7/10 de 1 meio. Uma questão difícil, complexa, tá? Mas que aquela coisa assim, ó, tranquilo, dá para resolver, tá? Não dá para ficar maluco da vida, não. Beleza? Sabendo, né, minha gente, aqui eu vou tentar, não tem como eu colocar toda a questão aqui, né? Que faltou um pedaço ali, se alguém quer, às vezes a gente gosta, né? Mas deixa assim, tá? Então, já que tu sabe que existe esse tipo de situação, tu já, se aparecer semelhante na próxima prova, na prova desse ano, tu já sabe resolver. Vamos para a próxima questão. A quarta questão, pessoal, é uma questão de 2021, ó, do concurso de 2021. O que ela pede? Olha só. Num período de 3 semanas, as ações de determinada empresa tiveram duas altas sucessivas, de 10% e 8%. Mas, devido a notícias negativas vinculadas pela mídia, registrou-se uma queda de suas cotações em 50%. Em relação aos seus valores iniciais, tais ações sofreram uma diminuição percentual igual a... Bom, como que você faz esse tipo de questão? Eu começo fazendo o seguinte, ó. Primeira coisa, eu faço uma lista dos dados, ó. Foram duas altas sucessivas, então vamos lá. Alta 1, 10%. Alta 2, 8%. Ok? Então, alta 1, 10%. Alta 2, 8%. Depois, houve uma queda de 50%. Ok? E aí, o que está pedindo? Está pedindo a diminuição percentual. Tá bom? De quanto? Não sei. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo assim, ó? Eu, professor Iago, gosto... Tem várias formas de fazer o cálculo. Eu gosto de fazer ele por partes, porque eu acho bem seguro, bem didático de ensinar. Depois que tu entender esse cálculo que eu faço por partes, se tu achar por aí algum outro professor fazendo de outra forma, tu vai entender a forma dele muito mais fácil. Então, eu vou te ensinar da forma básica. Basicamente, ó, eu considero um valor inicial. Sempre que eu resolvo esse tipo de problema que pede aumento percentual
diminuição percentual de quanto foi o aumento, a gente tem um valor inicial, que eu vou chamar de V0. Esse valor inicial eu faço 100, tá? Por que 100? Porque 100 é 100%. Sempre, todo o valor que tu achar no resultado vai ser em função de uma porcentagem, porque o valor inicial é 100. Vamos supor que o valor inicial fosse 100%. Então, tudo vai dar porcentagem, tá? Então, vamos lá, ó. Então, vai ter uma alta 1. Alta 1, tá? Qual vai ser a alta 1? É 10% do valor inicial. Então, 10% de 100. Lembra ali, ó, o professor te ensinou a fazer esse cálculo aqui, ó. Já ensinou, tem aqui no canal vários modos de ensinar cálculo de porcentagem, tá? Vários vídeos ensinando. Então, aqui, ó, 10% de 100, tá? De uma maneira clássica, ó. Tu transforma esse 10% em 10 sobre 100. O D é multiplicação. Multiplica por 100. Antes de multiplicar, a gente corta zeros, ó. Esses dois zeros eu corto com aqueles dois. E aí fica 10 vezes 1 sobre 1, que vai dar 10, ok? Então, o que eu posso fazer, ó? Sem fazer essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó, é o chamado macete, tá? É o chamado macete da porcentagem. Tu calcula 10% tu calcula uma porcentagem de qualquer quantidade, transforma essa porcentagem numa fração e multiplica pelo número que tu quer calcular, tá? Esse é o macete. Qual é o macete do macete? Tu corta o percentual com 2 zeros. E aí, ó, é a mesma coisa que tu cortar esses 2 zeros do 100, tá? Então, eu cortei o percentual com 2 zeros. Ficou, ó, 10 vezes 1, que dá 10, ok? Esse é o macete do macete, certo? E aí nós vamos ter um valor 1, que vai ser o valor inicial mais o aumento, que foi 10. Então, o valor 1 vai ser de 110, tá? 110 reais, vamos supor, tá? Então, o valor 1, 110, ok? Beleza, mas houve 2 aumentos sucessivos. Então, agora tem o aumento 2, que é 8%, tá? 8% sobre de quanto? De 110, ó. 8% de 110. Aqui não tem 2 zeros para cortar. Então, o que o professor ensina, ó? Multiplica 8 vezes esse valor aqui, ó. 8 vezes 110 dá 880. E aí, tu divide por 100, tá? Aí tem que dividir por 100. Agora, ó. 2 zeros no denominador, 2 casas após da vírgula no numerador. Então, tu vai escrever o numerador, ó, 880. E como tem 2 zeros no denominador, 2 zeros no numerador. Aqui, ó, a vírgula. 2 zeros no denominador, 2 casas após a vírgula no numerador. Então, vai ficar 8,80. Ok? Então, nós vamos ter um valor 2, ó, que vai ser 110 mais 8 com 80. Então, o valor 2 vai dar 118 com 80, ou 8 mesmo. Vou colocar o 8 porque 0 depois da vírgula, se não tem nada depois dele, a gente pode descartar. Ok? Beleza, então, ó, após o segundo aumento, as ações passaram a valer 118,8. Beleza. Aí, essas ações, elas tiveram uma queda de 50%. Então, a queda, ó, eu tenho que calcular quanto é 50% de 118,8. Ok? Posso fazer o cálculo aqui, ó, 50 vezes 118,8, tá? Então, 150 vezes 18,8, para facilitar a nossa vida, vai dar, ó, pera aí, não vai dar isso nada. Vai 50 vezes 18,8, olha só como é que eu vou fazer o cálculo. Não vou copiar, tá? Do meu rascunho para facilitar. Vou fazer matemática básica na veia, eu vou fazer a conta. Olha só.
Esse zero aqui, eu já coloco na resposta. E aí eu faço 5 vezes 118,8, ó. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 8, 40, mais 4, 44. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. 5 vezes 1, 5. Então, deu, ó, 59.400. Como tem uma casa após a vírgula, eu coloco uma casa após a vírgula. Então, extrai, já morre aquele zerinho ali, ok? Só que tem esse percentual, então eu tenho que fazer aqui, ó, sobre 100, tá? E aí, agora, ó, bem didático, o professor está sendo bem didático, tu pode depois fazer bem diretão isso aqui, ó. 2 zeros no denominador, tem que escrever o numerador com 2 casas após a vírgula, então vai dar R$ 59,40. E esse é o valor depois da queda, ok? É o valor da queda, tá? Dá para fazer esse cálculo de outra forma? Dá. Quando tu calcula 50% de alguma coisa, tu pega essa alguma coisa aqui, ó, 118,8 e divide por 2, tá? Ó, e isso, professor? Ó, mas eu não sabia. Saiba então, ó. Sempre que eu quero calcular 50% de alguma coisa, eu divido por 2. Por quê? 50% é a metade de 100%. Então, basta eu dividir por 2, ó. Divisão com números decimais, ó. Olha só, dividendo uma casa após a vírgula, acrescento um zero no denominador. Uma casa após a vírgula no dividendo, eu acrescento um zero no divisor e cancelo a vírgula. Aí ficou 1.118 dividido por 2. Aqui, ó. Vou pegar o 118, porque 1 não dá para dividir por 20. Não, 1.118... Gente, eu estou queimando óleo. 1.188 dividido por 20. O aluno adora quando o professor erra, mas erra também. Então, ó, 1 não dá para dividir por 20. 11 não dá para dividir por 20. Então, eu vou pegar 118 e vou dividir por 20. Vai dar por 5. 5 vezes 20, 100. 118 menos 100 dá 18. Baixou 8. Ok? Que número multiplicado por 20 dá mais próximo de 188? 9. 9 vezes 20, 180. Então, vamos lá. 188 menos 180, sobra 8. Não tem o que eu baixar. Acrescento o zero e a vírgula no resultado. E aqui vai dar por 4. 4 vezes 20, 80. Resto zero. Certo? Então, quando eu quero calcular 50% de qualquer coisa, basta eu dividir essa qualquer coisa por 2. Ok? E agora, pessoal, vamos calcular a famigerada diminuição, ó. Tá? Como que eu vou calcular a diminuição? Era o valor inicial, 100, menos o valor depois da queda, 59,4. Isto vai nos dar um valor, que valor vai nos dar? 40,6, tá? Só que se tu olhar a resposta, ó, tá tudo em porcentagem. Como, aí é que tá a manha, ó, a manha de concurseiro, ó. Como tu começou aqui, ó, o valor inicial como 100, esse valor final aqui pode ser percentual, tá? Porque eu comecei lá com 100, pode ser, então, é 100%. Calculei 10% de 100%, 10%. Então, aqui deu o valor inicial 110%, tá? Como aqui, ó, o valor inicial foi 100, no final aqui, ó, o valor que eu achar vai ser em percentual. Logo, a alternativa correta é a alternativa C de Canadá. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui a quarta questão do nosso vídeo. Vamos para a última questão. A última questão do nosso vídeo, ó. O número de veículos no Brasil tem aumentado nas últimas décadas. Porém, o número de quilômetros de estradas pavimentadas não tem acompanhado esse aumento.
Por exemplo, na capital paulista, em 1970, haviam 965 mil veículos para 14 mil quilômetros de estradas pavimentadas. Em 2011, para 17 mil quilômetros de estradas pavimentadas, o número de veículos era equivalente a 600% do número de veículos em 1970. Qual é aproximadamente o número de veículos por quilômetro em 2011? Então aqui, essa questão é uma questão de 2015, que a resolução dela, pessoal, estará no meu canal no Telegram. A resolução dessa questão estará com exclusividade lá no canal do Telegram, tá? Então, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o canal, é só clicar ali que vai passar lá pro canal. E aí eu te convido a tu te inscrever lá no meu canal no Telegram, tá? Fazer parte do canal, lá tem um monte de questões, o professor já tá começando a alimentar conteúdos exclusivos para quem está lá no canal do Telegram, e o professor vai responder essa questão lá, tá lá, resolução, em até 24 horas após a publicação do vídeo. E lá no canal do Telegram também estará o PDF destas questões aqui, ok? Beleza, pessoal? Então, nos encontramos na próxima quarta-feira, se tudo correr bem, e tudo vai correr bem, ao vivo, aqui no canal do professor. E assim seguimos. Um abraço, bons estudos e até a próxima quarta.